Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos amados, minhas irmãs, adolescentes, crianças, eu louvo a Deus por tudo, pela nossa vida. Por você ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, por Deus me dar a oportunidade a cada dia de eu ter a Bíblia, assim, ter o acesso direto e de forma gratuita, assim como vocês têm, meus irmãos. Aproveitem, estude a Bíblia, porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, Deus começa a falar conosco, e é acerca disso que eu venho aqui neste momento, para falar assim que quando Deus fala com a gente, quando Deus direciona a gente, quando a gente sente a presença de Deus, se a gente pudesse, colocava um pouquinho em cada um para que enxergasse com os olhos espirituais e começasse a perder esse prazer das coisas deste mundo, porque quando a gente começa a perder, assim, olhando para as coisas desse mundo como coisas insignificantes. Por que insignificante? Porque o que significa em nós, o que faz a gente ter o verdadeiro prazer, o verdadeiro amor, a verdadeira vida, uma vida de verdade, de forma assim pura, é a presença de Deus. Quando a gente tem isso, tem essa presença de Deus, a gente já não se desespera mais com nada. A gente já não busca mais coisas do nosso próprio interesse, mas a gente busca algo que venha assim nos dar uma condição de Deus olhar para a gente e dizer assim: eis o meu filho amado, eis a minha filha amada. E é dessa forma, meu irmão, minha irmã, que eu confesso dizer: eu quero viver hoje. Eu quero viver todos os dias da minha vida, Deus olhando para mim e se agradando por tudo que eu tenha feito todos os dias. E eu quero plenamente a condução do Espírito Santo, o direcionamento vindo do Espírito Santo, o conselho vindo do Espírito Santo. Porque quando a gente tem o direcionamento de Deus, a gente não erra. E me chama muita atenção aqui, não erra, quando eu falei, meus irmãos, não quer dizer que nós vamos nos tornar perfeito, porque perfeito é o único pastor das nossas vidas, o verdadeiro, o perfeito, a perfeição, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, creio que da tua vida também. Então, nós não vamos usar a túnica que não é nossa, porque o mérito é de Deus. O mérito, a perfeição é Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra. E eu venho sempre assim, meus irmãos, querendo compartilhar Ezequiel, a mensagem que está no livro de Ezequiel, no capítulo 1, porque eu fico pensando, meu Deus, a gente precisa estar atento ao povo de Deus, respeitando, porque cada um, se a gente for estudar a Bíblia, cada um Deus tem um chamado, e a cada um Deus teve uma particularidade, né? Deus usou cada um da forma que Ele quis e para a finalidade que Ele quis, assim como cada um de nós hoje. E nós precisamos entender que Deus vai fazer o que Ele quer com cada um de nós. E vendo a visão acerca do chamado de Ezequiel, eu fico assim, meu Deus, existindo hoje Ezequiel, como nós entenderíamos tudo isso que Ezequiel falou aqui, o profeta Ezequiel, né? Porque inicia assim o capítulo 1. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressadamente
a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor, porque quando a mão do Senhor está sobre nós, meus irmãos, não tem como a gente ficar sem gerar algo, não tem como a gente ficar na mesmice. Se a mão de Deus está sobre mim, sobre você, algo a gente precisa fazer, algo tem dentro de nós, uma reação vai surgir, alguma mudança vai surgir. Se não surgir, meu irmão e minhas irmãs, precisamos nos autoexaminarmos, para que a gente se desprenda de algo que está impedindo dessa ação de Deus, assim como foi na vida de Ezequiel. E veja aqui no versículo 4 segue dizendo: olhei e eis que veio um tempestuoso vento, vinha do norte, uma grande nuvem, como um fogo revolvendo-se nela, um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Olha aí o que Ezequiel começou a ver. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um dele 4 asas. Olha. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. Veja se a gente se deparar com alguém falando uma visão como essa no tempo de hoje. O que vamos pensar, né? E tinha as mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados, assim todos 4 tinham 6 rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de um homem. Do lado direito, todos 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. Também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntos, uma a outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andavam para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia. Olha que visão, né? Subindo e descendo o fogo por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia e do fogo saía relâmpagos, gente. E os seres viventes iam e vinham. E a semelhança de um clarão de relâmpago era assim, que foi a visão do profeta Ezequiel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode duvidar. O povo de Deus é um povo escolhido e aquele que dá lugar para Deus operar, para Deus fazer, usar na revelação, usar onde Ele quiser, para a finalidade, que Ele quiser, Ele vai usar. E ninguém pode impedir. E nós precisamos respeitar o povo de Deus, nós precisamos dar crédito, e o povo de Deus, ele precisa se consertar dia após dia, para dar lugar a Deus usar, como assim era no passado. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja comigo e contigo para sempre. Que Deus faça a vontade dele em mim e na tua vida também, em nome de Jesus. Amém.